É esse modelo mesmo. Obrigado. Ah, eu já paguei inclusive. Oh, hey guys, e não bugou o controle. E hoje é só mais um dia normal onde eu aumento minha coleção de consoles que ninguém mais quer ter na vida. Eu comprei um monte de coisa. Comprei um Virtual Boy, um SG-1000, um Philips CDI e novas cópias de Sonic Adventure e Rise Zero Gravity, que tá estranhamente pesada. Estranho. Mas que... cadê o DVD? A capa só veio com essa engrenagem de metal. Ainda não tô pronto pra falar de Metal Gear. Uou, mas que... Santa Capivara! Por que comigo? Sonic Riders é um dos jogos de corrida mais estranhos e divertidos que eu já tive o prazer de jogar. Ele é bem diferente da concorrência, trazendo mecânicas e visuais não tão familiares assim para aqueles que passaram suas vidas jogando coisas como Mario Kart ou Need for Speed, trazendo o gênero de jogos de corrida para um patamar nunca antes alcançado. E mesmo que tenha lançado no pior ano da história da franquia e ter recebido reviews bem abaixo do que eu considero que ele merece, o jogo conseguiu cativar uma grande base de fãs que engajam com o mesmo até hoje, tentando ao máximo trazer ainda mais pessoas para o Rider Sweep, mostrando que as qualidades desse jogo podem sim ser apreciadas desde que você dedique um pouquinho de seu tempo para esse experimentar. Agora, olha o que eu faço com tudo de bom que esse jogo tem! Aqui está. E o prêmio de sequência mais inconsistente vai para Sonic, com o campeão do ano passado e de vários outros sendo Sonic. Parabéns aos envolvidos! Se eu ganhasse uma moeda para cada vez que a SEGA simplesmente exterminasse uma ideia quase perfeita que só precisava de um pouquinho mais de polimento e tentasse algo totalmente novo com a proposta, eu seria o hidrogênio mais rico dos 7 mares. Eu prometi há quase 9 meses que analisaria a sub-franquia Riders com maior frequência. E se não me falha a memória, lancei exatos 11 vídeos desde que analisei a primeira. E se eu tirar o background, afastar um pouquinho os números e colocar esse X que eu achei jogado na rua em um ângulo de 45 graus... Holy bananas! Hora da sequência! Hoje falaremos de Sonic Riders Zero Gravity, a sequência de Sonic Riders que, se não fosse pelo subtítulo, você imaginaria que é um literal reboot da franquia por conta de todas as diferenças que eu citarei nos próximos minutos. Lançado em 2008, o jogo conta com muito mais tipos de prancha, drásticas mudanças na estética do jogo, mudanças na gameplay, mudanças de personagens, história diferente, tudo que uma sequência poderia pedir pra ter. Eles só esqueceram de pedir que fosse bom. Ok, talvez eu esteja exagerando, já faz uns bons anos desde a última vez que eu joguei o jogo, e nem sequer fiz uma análise crítica quando pude de fato. Então vou dar uma chance pra ele de novo com a desculpa de que isso vai mudar a minha vida ou algo assim. Mas não adianta falar disso sem experimentar o jogo de verdade, né? Pois não temam elementos, observem eu agitar tudo em 3 segundos com o poder dos cortes e da edição. Elementos, conheçam o Play Place. Não confundir com Purple Place, aquele lugar é 1000 vezes mais épico. Um lugar onde eu tenho gravado minhas gameplays de jogos há pouco mais de um ano. Meus consoles principais estão num canto, enquanto o Xbox 360 tá sozinho na sala da casa porque eu perdi a fonte dele. Meu PS3 tá aqui do lado pegando poeira porque... ele não sabe mais acordar. Então literalmente no dia que eu postei o vídeo de skins, eu tentei comprar o novo que tinha visto no Marketplace. Assim eu poderia gravar o vídeo de hoje com mais qualidade. E adivinha só quem caiu num golpe? Eu fiquei esperando o cara chegar com o console por 40 minutos até o maluco só parar de me responder, deletar o anúncio, me bloquear e anunciar a mesma coisa 10 horas depois, só que me bloqueando no Facebook. Esse cara ainda vai ouvir de mim. De qualquer forma, vamos plugar a placa de captura no meu celular, tal como eu fiz no vídeo do primeiro Riders, porque meu PC simplesmente não sabe que essas coisas existem. Então, se vocês virem qualquer burrada acontecendo no meio da gameplay, culpem a CCE. Diferente do original, que tão somente tinha a abertura mais irada de todos os jogos de corrida da história, aqui o jogo começa já jogando na sua cara que a história é um tanto mais importante aqui. Pois eu não consigo pensar em outro motivo para fazer uma cutscene tão simples, tecnicamente, ser feita em CG, e chega a ser bastante cara na produção desses jogos, mas por agora vamos deixar a história para depois, como fizemos antes. Com uma apresentação muito melhor, comecemos com o fato de que o save que eu tinha no console desde que eu era criança simplesmente corrompeu. Eu não toco nessa bagaça há quase 4 anos. Eu até tentei ver se tinha algo de errado no menu de salvamento do PS2, ou melhor, menu de salvamento da história, by the way. Mas não, ele só sumiu mesmo. Que coisa.
Pelo menos agora eu tenho uma desculpa melhor pra jogar. Agora, me permitam demorar pra falar do jogo só por mais 30 segundinhos pra apresentar pra vocês essa magnífica música do menu de opções e extras. Peak Fiction, ou melhor, áudio, eu não sei. Com uma pegada muito mais futurista, sci-fi, chame como quiser, o jogo abraça a estética de futuro e tá caindo nos menus do jogo, com as pistas saindo de um holograma dessa parte do mundo, menus que brilham constantemente ao selecionar alguma coisa, monitores e muitas outras coisas muito iradas mesmo. Menos o mercado negro do Mochao, ele continua a mesma coisa, e eu não podia estar mais grato. Uma coisa que eu posso dizer que esse jogo faz melhor que o jogo original é que, dessa vez, o tutorial não está escondido num canto do jogo ao qual você não tem nenhum incentivo sequer para acessar. Ele é sugerido para você assim que você tenta começar o modo história do jogo. Ele não aparece se você testar uma corrida normal ou algo do tipo, o que não faz sentido nenhum. Talvez eles tenham feito isso porque nesse aqui a história é mais importante, por isso que ele é a primeira opção do menu dessa vez, diferente do primeiro jogo, mas ainda assim não faz sentido. Nesse tutorial, seremos apresentados aos impensáveis conceitos de dar a largada, fazer truques, usar habilidades, tudo o que vimos no jogo anterior e umas coisas a mais. Só que não, porque dessa vez o jogo simplesmente muda tudo de lá. E eu acho que essa é a terceira vez que eu falo isso, mas não importa, eu tô simplesmente indignado. Zero Gravity tentou fazer o que todos que jogaram o primeiro Riders pediram na época: simplificar os controles e os apresentar de uma maneira menos caótica. E como eles fizeram isso? Repaginando todos os controles, ao ponto de que eu vou ter que os ensinar novamente, porque senão muitas das minhas próximas críticas não farão nenhum sentido. A largada inicial é quase a mesma coisa, só que os personagens são muito mais lentos do que o primeiro jogo, quase como se tivessem acabado de acordar ou estivessem embaixo d'água, algo assim. Os truques, que antes eram executados ao mexer no analógico feito um maluco no ar e caindo de pé para alcançar uma boa nota, foram reduzidos a simples: aperte o botão na hora certa apontando para uma direção e veja a automatização de impedindo de fazer coisas legais. Sério? Por quê? Os truques e o sistema de ar eram uma das coisas mais maneiras de todo o primeiro jogo, demandando verdadeira habilidade para conseguir manter o seu ar na pista e fazer o máximo de truques possível para se segurar. Tá bom que o jogo não te ensinava isso de verdade, e o mais provável de acontecer era você só estar a pé mais da metade da corrida. Mas ainda assim, simplesmente erradicar a mecânica não deveria ser uma opção. Tudo o que aprendemos, como a posição do analógico a depender do tipo de rampa, o tempo que se segura o X para alongar o salto, a sequência perfeita de truques, nada disso importa aqui. O que mais me irrita com isso é que o próximo tutorial ensina uma das coisas mais iradas que esse jogo tem em seu arsenal de mecânicas: o controle de gravidade, que o jogo chama de drift por algum motivo, o que já me traz mais notícias. O controle de gravidade permite que você se lance para qualquer direção da sua escolha, te permitindo fazer curvas a 90 graus ou mais, se lançar para paredes que são parte das pistas, ou seja, mostrando que Mario Kart 8 não passa de uma cópia descarada, e até pegar atalhos que só seriam alcançados com manobras mais altas e de maior ranking. Imaginem se essa habilidade pudesse ser combinada com os truques do primeiro jogo no meio do ar, não só te permitindo acessar mais atalhos, como fazer combinações extras que encheriam ainda mais a sua barra de ar, ou até fazer combos de truques irados que poderiam te dar bônus ou algo assim, similar à série Sonic Rush ou sei lá. Seria uma bagunça? Não sei, mas se fosse irado é o que importa. Inclusive, eu quase não passei dessa parte do tutorial de primeira porque o limite de tempo é minúsculo por algum motivo. Eu só perdoo a falta de exploração no potencial dessa mecânica porque ela tem um dos efeitos mais satisfatórios da história dos videogames. Pois se você usa ela, o próximo movimento que eu vou falar, as músicas das pistas são alteradas, reagindo ao número de usos ou à gravidade da situação. Ao invés do Boost, que sim, também foi removido, nós temos o Gravity Dive, onde criamos um buraco negro que nos lança para o horizonte em alta velocidade, nos permitindo até deslizar por parte do cenário para pegar um impulso ainda maior. Novamente, mecânica irada. O problema é que ela é muito situacional. Usar ela o tempo todo é basicamente um desperdício, pois mesmo que seus pontos de gravidade, os substitutos do sistema de ar, não caiam se você não fizer nada, o consumo dos mesmos é bem forte quando você usa o movimento. Sem falar que o controle do mesmo não é nem um pouco feito para mais da metade de todas as pistas, pois você não consegue fazer grandes curvas enquanto está fazendo ele. Então ele só serve para você fazer alguma coisa legal nesses grandes corredores cheios de nada. Um desperdício total. Inclusive, pronto para se decepcionar? Gear Change.
A nova mecânica do jogo faz com que as pranchas, ou seja, os Extreme Gears, possam ser atualizadas no meio da pista com anéis, o que parece ser bem maneiro de primeira, até você ver que as habilidades dos personagens são algumas das coisas que você precisa comprar nelas. Lembra de quando você podia usar quase qualquer prancha com Sonic, por exemplo, e ainda ser capaz de deslizar em corrimões, algumas vezes até podendo usar mais de uma habilidade ao mesmo tempo? Pois é, esqueça isso. Se quiser deslizar, voar ou socar tudo em sua volta, pague 40 conto. Se as coisas atualizáveis fossem só o tanque de pontos e velocidade máxima e talvez uma habilidade própria de cada prancha, como acontece com o máximo 2 tipos aqui, aí sim eu poderia ver essa mecânica com bons olhos, mas não dá. Eles seriam removidos as habilidades dos personagens e colocado tão somente nessas pranchas foi uma péssima decisão da qual eu não gostei nem um pouco, me desculpa. A única coisa que eu consigo ver como minimamente excusável para essa mecânica é que ela me faz explorar rotas diferentes nas pistas antes de conseguir o upgrade, mas não adianta falar que isso é um bônus se eu tô fazendo isso contra a minha vontade. Inclusive, a placa de captura teve um leve pane nesse tutorial, me fez perder a imagem por 2 segundos e ser agraciado com a minha falha. Esses foram os controles básicos, aqueles que todo iniciante no jogo deveria aprender. Esses foram os controles básicos, aqueles que todo iniciante no jogo deveria aprender. Pelo menos é o que o próprio jogo diz. As próximas habilidades aprendidas serão aquelas mais avançadas. Aquelas que, se você aprender, você vai usar um dos 18 personagens e executar manobras em gravidade zero para andar verticalmente nas paredes e deslizar em qualquer coisa que flutua da mais selvagem experiência de corrida até hoje. Pelo menos é o que diz a capa. E as habilidades são... tudo que eu já adicionei às que já vimos. Deslizar no ar, nas paredes, em corrimões, socar tudo e voar por aí com seu patinete. Que complicado. E... é isso. Literalmente, eu não tenho mais quase nada para adicionar na gameplay do jogo, tirando que eles removeram os tornados, prenderam o drift a um tipo específico de prancha, transformaram o boost e seus ataques num item especial único, que te deixa esses atalhos específicos, mas que você só tem chance de pegar se for um dos últimos colocados, e os atalhos nem são tão bons assim. Não removeram os itens negativos, como essa bola pesada e gigante, sujeira colorida na tela e um item que não te deixa atualizar a prancha. E mantiveram, por algum motivo, as turbulências, tirando qualquer indicação que te mostrava se você podia ou não fazer uma manobra, normalmente ocasionando em saltos não desejados. Esse jogo pegou tudo que tornava o primeiro Riders tão único e engajante e comprimiu suas mecânicas ao ponto de se parecerem com um jogo de kart qualquer que queria copiar Mario Kart. Sério, a gameplay é um downgrade gigantesco em relação ao primeiro jogo. 90% das coisas que esse faz, que o primeiro também faz, são piores. E o pouco que ele faz de melhor que o primeiro, ou é mal implementado, ou quase não tem nada a ver com a gameplay em si. Como poder fazer o jogo esperar, caso você não esteja pronto de ele terminar de carregar algo, só ativando o próximo desafio se você apertar Start. Um tutorial mais acessível e fácil de entender, e poder manter a velocidade durante o deslizamento de corrimões. O que eu até fui checar pra ver se tinha no jogo original, mas não, só tem aqui. Pelo menos uma coisa boa eles fizeram. No geral, gameplay e controles de Sonic Riders Zero Gravity é bem meh. Eu não vou dizer que são simplesmente ruins, porque, acredite, eu já joguei jogos de corrida ruins, mas em comparação ao primeiro jogo, eles deixaram muito a desejar. A gameplay é quase que uma demo em teste de algo que poderia ser muito mais divertido e polido. E o que menos ajuda nesse caso é que o level design de todas as pistas não é tão engajante assim também quanto o anterior. Tá certo que nós temos mais atalhos, seções na parede e os carambas, mas como somos lentos pra caramba e algumas áreas são só feitas pra você só usar a habilidade X, não garantindo vantagem em nenhuma outra parte da pista caso você pense jogar de uma maneira diferente ou pegar alguma outra rota, a corrida se torna irrelevante, ela perde o sentido de tão automatizada que é. De que adianta usar o meu Gravity Dive aqui, se eu vou precisar dele mais tarde e todo mundo vai poder usar também do mesmo jeito? Por que caramba pegar o caminho de baixo ou de cima se a vantagem é quase nula e eu já tô muito na frente dos meus oponentes? Por que jogar esse jogo pra começo de conversa se eu poderia estar me divertindo muito mais no anterior? Eu não tô dizendo que você não vai conseguir tirar um pingo sequer de divertimento daqui, porque por si só as mecânicas são inofensivas, nada sendo de fato ultrajante ao ponto de tornar o jogo uma droga ou algo assim, totalmente injogável e essas coisas. E o level design, bom, ele entrega o que promete, ainda que não seja lá muita coisa, é bem básico. Se eu deixar o meu favoritismo de lado por um instante, Riders Zero Gravity tem uma gameplay okzinha e minimamente competente, com alguns conceitos maneiros que eu pagaria pra ver sendo melhor explorados. O que meio que acontece nos seus modos de gameplay, mas talvez não da maneira que você pensa. Os modos de jogo são exatamente o que você esperaria de um jogo de corrida do Sonic. Temos o modo história, o qual já falaremos sobre, o modo corrida livre, time attack, copa, missões e o modo multijogador. Praticamente a mesma coisa que o primeiro jogo, sem muita diferença. O
Uma coisa interessante de se pontuar é que na versão de Nintendo Wii, seus tempos no modo Time Attack podiam ser compartilhados para um leaderboard online por meio do Nintendo Wi-Fi Connection, onde você poderia mostrar quem é o mestre da gravidade. Grand Prix é a copa do jogo, onde você passa pelas 6 pistas do modo história e acumula pontos até o final. Coisa simples, divertida caso você tenha curtido o jogo, mas totalmente desnecessária se você quiser alguma outra coisa. Pois diferente do primeiro jogo, as pistas extras desse aqui são desbloqueadas quando você zera a história completa, sem necessidade de ter que pegar ouro para adentrar, te tirando ainda mais as chances de sequer rejogar as fases e tentar engajar para se tornar melhor nelas. As missões não têm mais o seu próprio menu na tela inicial, sendo tão somente acessadas pelo menu do modo história, estando logo abaixo da fase selecionada. Pelo menos agora podemos selecionar a parte da história que queremos, caso você queira rever uma cutscene engraçada ou tentar uma performance ainda melhor da missão X ou Y. É uma coisinha simples, até um tanto inútil, mas é legal de pontuar. Quanto às missões em si... elas certamente são as missões de Sonic Riders Zero Gravity. Elas não são ruins, por assim dizer, já que a maioria são basicamente as mesmas missões do jogo original, só que repaginadas e usando as mecânicas novas. Só que boa parte do que tornava as missões originais divertidas, por mais simples que fossem, era a gameplay do jogo e o jeito que mesmo experimentavam novas ideias. Aqui, eles tentam repetir isso, e eu admito que a variedade de desafios, considerando que agora as fases têm 7 missões ao invés de 5, totalizando 112 missões no jogo todo, é bem grande e significativa. Só que de nada adianta se eu não acho a gameplay engajante o suficiente, ora carambas. Eu me emprestei a jogar boa parte delas em um dia e mesmo assim eu não preciso dizer muita coisa. A maioria delas é interessante e boa parte é genuinamente divertida. Mas eu continuarei sustentando até o fim de que elas seriam a melhor parte do jogo se a gameplay fosse mais refinada. E como sempre, você desbloqueia algumas Extreme Gears se você completar algumas partes com certa maestria. O que também é diferente do original, onde você comprava algumas delas ao conseguir distintos materiais. A maior parte delas se repete, no entanto, principalmente no início das fases, com a primeira te pedindo para ser rápido, a segunda te pedindo para pegar tantos anéis, a terceira te pedindo para fazer truques, a quarta te pedindo para usar a habilidade de algum personagem, e as 3 missões extras desbloqueáveis sendo as mais livres, por assim dizer. E sim, não se preocupem, o Super Sonic também tá nesse jogo, e ele é quase melhor de se usar aqui no original. Pois apesar de seu consumo de anéis ser bem mais lento e ele poder usar os atalhos caso não tenha pego nenhum anel sempre, qualquer habilidade gravitacional vai simplesmente esvaziar o seu cofre de dinheiro mais rápido que o governo. Por fim, temos o modo multijogador, e dessa vez, a fim de evitar eventuais danos à minha televisão por conta de problemas de visão como da última vez, vou chamar alguém com menos problemas de raiva, mas um pouquinho menos experienciado no jogo para poder me ajudar. Ei, relaxa. Eu posso só ter jogado isso uma vez, mas não precisa se preocupar. Não deve ser tão diferente do primeiro. Mesmo assim, cara, a gente tá quase 2 metros de distância do celular, pelo menos se aproxima um pouco. Tá bom, tá bom. Eu não sei se perdemos porque somos péssimos ou porque os modos são ruins. Esse jogo inventou Rocket League? Os modos multijogadores estão presos no modo sobrevivência do jogo, este sendo Survival Relay, que é basicamente o revezamento de bastão, só que com os Extreme Gears, onde o jogador 1 passa o seu Extreme Gear por 2 ao completar uma volta, e eles tentam vencer uma dupla de robôs. Survival Ball, que é literalmente Rocket League, só que Sonic Riders, onde você usa seus poderes gravitacionais para lançar a bola nos gols que te dão distintos pontos. E Survival Battle, que é basicamente o modo batalha do primeiro jogo, só que pior, onde você corre por 3 arenas muito genéricas e atira mísseis nos seus oponentes com um controle de gravidade. E sinceramente, o único decente é o Survival Ball. O Relay é só uma imitação barata da tradição de passar o controle para o seu irmão mais novo só porque você não conseguia passar de alguma parte. E o Battle... Seja honesto, você não quer jogar isso. Os modos Tag e Caça Esmeralda foram simplesmente excluídos, o que é uma pena, pois apesar de não serem lá tão polidos para começo de conversa, eu adoraria ver como eles poderiam ser explorados com os controles gravitacionais. Imaginem se a Esmeralda ou seus arcos estivessem em algum canto só acessível com os poderes gravitacionais, e caso a pegássemos, eles nos dessem algum tipo de boost em troca da perda dos poderes de gravidade. Ou imaginem se, no modo Tag, tivéssemos um controle melhor do mergulho gravitacional e pudéssemos utilizar mais vezes na pista em troca de um custo maior do medidor do mesmo, junto com o nosso colega, similar ao que Free Riders faz em seus trailers. Isso não funciona na vida real, não acredite nisso, isso é propaganda enganosa! Na real, é isso que me chateia com o jogo de uma maneira até que um tanto fácil de se explicar. Tudo que ele faz de novo parece não valer a pena quando levamos em consideração o que perdemos do título anterior, fazendo com que o jogo deixe um gosto tanto amargo na boca de quem esperava que ele fosse uma expansão do primeiro e que melhoraria todos os problemas que ele tinha no quesito de polimento e essas coisas. Seu estilo, ideias, conceitos e até a execução de algumas melhorias de qualidade de vida acabam sendo ofuscadas pelo desperdiçado potencial que ele mostra ter quando a coisa mais importante de todo e qualquer jogo, ou seja, a sua jogabilidade e controles, não são engajantes o suficiente ou simplesmente não funcionam como deveriam. E isso me deixa ainda mais irritado porque esse jogo tinha tudo para ser uma das melhores experiências de corrida de Sonic só pela história!
Diferente do que quer que tenha acontecido no jogo anterior, a história desse jogo, no entanto, e eu devo dizer que me surpreendi quando percebi, tem um valor e empenho que podia ser facilmente confundido ou até mesmo devidamente abordado em um jogo mainline da franquia. Sonic Riders Zero Gravity dá um foco especial para a história, sacrificando a existência de uma abertura animada radical, como no primeiro jogo, por uma cutscene CGI cara e até que um tanto bonita, dando a entender que, dessa vez, isso é uma prioridade. Bom, isso e ela ser a primeira opção no menu inicial, como eu já havia citado. Novamente, podemos jogar vendo duas perspectivas, Heroes e Babylon, com a Heroes sendo a primeira disponível, mesmo que não seja de fato o começo de toda essa trama. Já estamos acostumados com isso. Na história dos heróis, e também no começo do jogo, vemos que um meteoro no formato de um bracelete acaba de cair bem na frente de um exército de robôs, o que os faz ligar, por algum motivo, e mostrar até a câmera que você acabou de comprar. Ei, calma aí, tá perto demais. Corta, qual é? Não perto assim, caramba! Pouco depois, o time Sonic tá num carro indo pra Megalo Station na posse de um outro meteorito que o Tails achou, pois o mesmo acordou por conta do impacto que o objeto causara. E do mais absoluto nada, eles são pegos pelo radar do prédio. Mas não porque Tails tá acima da velocidade ou algo assim, mas sim por conta do bracelete que o Sonic tava segurando, fazendo eles serem perseguidos por uma horda de robôs assassinos, subirem um elevador muito rápido e escapar numa boa, se explodindo na parede mais próxima e levando o Sonic junto. Que amigos vocês são, hein? Os dois podem voar. Digo, o Tails pode voar, porque o Knuckles tá só voando aqui, inclusive, ele só pode planar. Acontece que o bracelete, que convenientemente continuou com o Sonic, tem poderes antigravitacionais, que os permite negar a velocidade de queda e controlar o seu tempo no ar. E só pra adicionar, jogar o início do jogo no modo história faz com que a Megalo Station tenha essa cutscene inicial muito irada. E eu vou admitir, isso me impressionou. Pois é, galera, nada de World Grand Prix, assaltos ou rivalidade sem sentido. A história aqui promete ser uma genuína aventura com reviravoltas, momentos importantes e a literal destruição do mundo como consequência da falha, e não simplesmente uma derrota num campeonato via sabotagem. Continuando, o time Sonic escapa pro Reino Botânico, ainda com os robôs à sua procura, até que topam com a Amy, que também conseguiu o meteoro de alguma forma, este que literalmente só surge entre átomos quando ela abraça ele, e que estava justamente atrás de Sonic e sua companhia para ver como eles podiam ajudá-la. E assim eles o fazem, chegando à mais óbvia conclusão de que, se os robôs da Meteor Tech estão atrás deles por conta dos meteoros, eles só vão achar mais respostas indo até o QG da empresa. E assim eles seguem depois de serem encontrados pelos novos robôs malucos. Essa cena é bem iradinha a propósito, apesar de meio lenta. Ao chegarem lá, acabam sendo percebidos pelos robôs. Só que não, pois quem tinha acionado o alarme eram ninguém mais, ninguém menos que os Babylon Roots, o trio de ladrões do jogo que, curiosamente, também estão atrás dos braceletes que o time possuía, os quais o Jet chama de Arcs of the Cosmos. E antes que pudessem resolver alguma coisa, o alarme soa novamente, e eles se veem obrigados a fugir. Sem a Amy e o Storm, misteriosamente. Me pergunto o que aconteceu com eles. Na sede, eles atropelam o Eggman, que aparentemente está sendo tão afetado por essa crise maluca de robôs quanto qualquer outro. Ele explica o que são os Arcs of the Cosmos pro pessoal, trazendo à tona seus poderes gravitacionais, o fato de que ele tinha um deles como principal fonte de energia do computador placa-mãe da Major Tech, e que, bom, ele é o dono da empresa toda, o que não faz nenhum sentido e é uma baita mentirada pra mim, pois eu acho impossível que esse maluco gigante de 300 de QI seja capaz de não colocar Egg em alguma coisa que ele faça. Magnetic field. Shut up and listen. Como se você não desse uma pausa de 3 segundos a cada sentença, Eggman, você só tá sendo grosso mesmo. Já te revela que os braceletes se atraem, o que deve explicar por que os robôs estarem tão possessos sobre querer pegar mais ainda, já que o cérebro deles é literalmente feito com um desses. E ao se darem conta de que Storm e Amy não estão mais com eles, ambos os times saem em busca de seus membros. O time Sonic encontra a Amy, que estava sendo perseguida pelo Storm, e ela não só revela que o robô jogado no chão estava com o bracelete, como também fala que o Storm levou para um lugar chamado Gigan Rocks, o qual o Knuckles conhece por ser um caçador de tesouros, então decide guiar os amigos até lá. Nobody's made it back alive yet. We'll be risking our necks. Yeah! Como se vocês tivessem pescoço, bestas. Eu amo Sonic nessa cena, inclusive. Nas ruínas, eles descobrem que os braceletes têm conexão com a linhagem Babylon, que os artefatos são fontes de poder para uma coisa ainda maior, e acabam vendo o Eggman sendo perseguido pelos Babylon Roots, decidindo os acompanhar. Ao chegarem na torre, considerada o cérebro da Meteor Tech, encontram um trio rival, que os atualizam quanto à situação atual, dizendo que o Eggman criou todo esse esquema porque uma hora ou outra ele ia usar os robôs de qualquer forma para criar sua Eggman Land, enquanto Jet desafia Sonic para uma corrida até o topo, valendo não só todos os braceletes, como também o título de criatura mais rápida do universo, o que é hilário, pois o Jet não faz ideia do quão rápido esse Ulisses vai conseguir chegar no próximo jogo. Os dois chegam ao mesmo tempo e pedem o Eggman de juntar os braceletes, o Babylon Garden surge do nada e Sonic entrega os seus mesmo não tendo perdido a corrida, dizendo que vai esperar pelo Jet no próximo World Grand Prix. Fim da história dos heróis. E a história dos heróis só acaba aí, não tem nenhum tipo de conclusão ou coisa parecida, o que é meio chatinho. Nessa parte, nós passamos por 6 pistas.
Megalo Station, que é até um tanto diferente da cidade do cutscene que vimos, mas que não deixa de ser bonito, sendo a simples primeira fase para que você possa treinar ainda mais as mecânicas do jogo. Botanic Kingdom, uma literal redoma que protege um espaço botânico cheio de plantações estranhas e provavelmente raras. É bonita e a música é legal, mas é literalmente só isso, pois tirando a parte onde corremos pelas paredes, ela é uma das pistas mais chatinhas do jogo, não vou mentir. MeteorTech Premises, a base da empresa. Uma das mais divertidas fases do jogo, se me permite opinar. Com um balanceamento bem decente de caminhos alternativos, uso dos poderes e estética visual impecável, uma das melhores do jogo. Aquatic Capital, uma espécie de parque aquático que não tem absolutamente nenhum motivo para estar aqui, mas que ainda é divertido pelo uso interessante de corta-caminhos e outras coisas. Sem falar que é uma das mais bonitas do jogo também. Só acho estranho o objetivo dele na história ser de chegar em menos de 3 minutos e 24 segundos. Digo, por que tão específico assim? Gigan Rocks, o que era para ser ruínas perigosas, acabou sendo um simples vilarejo nas montanhas com espirais, erupções gravitacionais e um templo meia-boca. E por fim, Crimson Crater, a torre central da MeteorTech que não faz jus ao nome. Deixa eu ajeitar isso. Agora sim! Uma das mais divertidas do jogo, com o bom uso das mecânicas de gravidade e o jogo de câmera, ainda que meio confusa. Pra ser bem honesto, eu até que gostei do que eu joguei. Não é nada muito complexo ou algo assim, digo, não há quase nenhuma estratégia que você precise tomar, além de pegar anéis o quanto antes para usar os atalhos especiais. Mas a apresentação das mesmas e seus visuais são bacanas o suficiente para trazer uma experiência até que decente. Algo que me incomoda, no entanto, e que eu adoraria ter visto pelo menos uma vez, é que apesar da história claramente expressar que os personagens estão indo de ponto A a ponto B, nós precisamos dar 3 voltas iguais em todas as pistas. O que não é um problema da gameplay em si, mas que quer um pouquinho a imersão na história quando eles falam de algo como a urgência de chegar nas ruínas, salvar a Amy ou algo assim. Quando eu falo disso, pense em algo como Jack X Combat Racing, onde algumas corridas, mesmo que ainda fazendo parte do campeonato, tinham essa estrutura de ir de ponto A a ponto B sem volta nenhuma. E como não mais estamos em um campeonato mundial, algo assim, e sim numa aventura gravitacional, pelo menos uma única pista assim me alegraria ainda mais, mas só tô dizendo mesmo. Na vez dos Babylon Roots, o trio tá tentando pegar um artefato de armadilhas nas ruínas, e conseguem sem nenhum problema. E enquanto faziam desejos para uma estrela cadente, um meteoro totalmente aleatório cai nas redondezas, ativando a armadilha e quase esmagando com pedras gigantes. Mas Jet consegue usar o poder do bracelete para desviar as pedras e levar o time para meter o pé daí. Em sua nave, Wave estuda o bracelete e não só descobre na hora que é um Ark of the Cosmos, como também trata do fato de existirem 5 deles, que eles controlam a gravidade, se atraem e todo o resto que a gente já sabe. Storm descobre que um outro bracelete foi pego por um robô e o Jet o manda ir buscar. O que aparentemente não serve de nada, pois quem consegue pegar ele é o Jet, que depois de uma luta não ironicamente bacana, vê que quem pegou o anel do robô foi a Amy, e então decide, junto do trio, espiar o quarteto e ver no que dá. Eles os seguem até a base da MeteorTech, onde se encontram tal qual na história principal. Só que aqui, vemos que a Amy e o Storm se separaram do grupo naquela hora, pois o Storm queria o bracelete de volta e mesmo depois de uma bela pancada, ele ainda decide perseguir a Orisa. Perseguição essa que teve sucesso tecnicamente, pois ele meio que pegou o bracelete de volta e deve ter quebrado o bico no processo. Ele então fica com a Amy procurando as saídas ao lugar, até ser abordado por um robô que de forma ameaçadora explode assim de olhar o bracelete na mão do pássaro, que sai pra contar a fofoca pro Jet. Chegando lá, ele entrega os braceletes, e os Babylon aprendem ainda mais sobre as consequências de uni-los, a principal delas sendo o iminente surgimento de um Lightless Black, caso não sejam controlados. E enquanto ninguém tá olhando, o que é bem estúpido pra falar a verdade, Eggman rouba os braceletes na mesa e foge para sua torre, fazendo o Jet e companhia o perseguirem. Os trios e a Amy se encontram e correm até a torre como já contado. Sonic entrega os braceletes e a história continua dessa vez. Wave guarda os Ark of the Cosmos na sua maleta que tá mais pra um Xbox, mas é atacada por um robô detonado que leva os braceletes pro Babylon Garden. Coisa que Tails descobre que não podia acontecer, pois o tal do Lightless Black que os escritos mencionavam se tratava de um freaking buraco negro, o que explica por que os babilônios selaram essas coisas pra começo de conversa, pois não conseguiam controlar o seu poder. O dito cujo se forma, destruindo o Babylon Garden, e pra salvar o mundo, todo mundo vai ter que se juntar e desligar o núcleo de energia que tá mantendo todo esse negócio ativo. Núcleo esse que tá aparentemente fundindo o robô ladrão ao melhor estilo Metal Overlord. Só que 1000 vezes pior, mas eu já falar disso. Eles destroem o monstro e o mundo é salvo, mesmo que a cutscene não mostre como ele saiu do espaço. E depois de uma leve filosofia com Tails, enquanto ele fala sobre a solidão que os antigos Babylon devem ter sentido por serem alienígenas, e teorias sobre os motivos de as pessoas desejarem coisas para as estrelas cadentes para começo de conversa, já te desafia o Sonic para mais uma corrida na estrada. Corrida essa na qual o gameplay do jogo Sony poder replicar de tão legal que é. E esse é o fim de Sonic Riders Zero Gravity. Imagina se fosse um jogo mainline. Nessa história, passamos por Gigan Device, uma das pistas mais diversas, que apesar de nem tão bonita, é uma das, se não a mais divertida de todo o jogo. Nightside Rush, uma versão chuvosa da cidade. E só. É diferente, claro, e eu vou falar disso já, mas ainda é meio chatinho. Snowy Kingdom, uma fase que não tem absolutamente nenhuma razão pra existir sequer, sem nenhuma desculpa.
A pista é bacaninha, a estética é maneira, mas eu não vou engolir que eles tiveram de passar por isso, enquanto o Tails passava por isso a alguns metros de distância, e os dois chegaram no mesmo lugar. Midortex Sparkworks, novamente até que bem divertidinha, e pra surpresa de muitos, jogamos com a Amy dessa vez, o que é um tanto estranho, pois ela é do time dos heróis até onde eu sei. Eu acho que faria mais sentido se jogássemos com o Storm enquanto perseguindo ela, mas quem sou eu pra reclamar, né? É bem mais legal deslizar os corrimões do que ficar socando escombros. O que eu acabei de falar, Amy? Tempest Waterway. Chata. Próximo. Eu quase não consegui passar dela, inclusive. Security Corridors. Divertidinha, com sessões legazinhas, mas a versão dos heróis ainda é mais bacana e bonita. Então essa aqui é só ok. E por fim, se eu disse alguma coisa ruim sobre o chefe final do jogo anterior, eu peço 1000 perdões e até beijo o peão dos seus pés como um pedido de desculpas. Porque, meus amigos, esse é um dos piores chefes finais que eu já enfrentei em toda a franquia. Pelo menos até agora. Ele é simples, não entenda mal. Não é que ele seja difícil ou coisa parecida. É só que os desenvolvedores, por algum motivo estúpido, fizeram com que os NPCs também pudessem atacar o chefe final. E como você não tem habilidade no começo ou algo assim, você é obrigado a tentar ficar em primeiro para conseguir atacar o núcleo do robô, nas sessões obrigatórias de mergulho gravitacional. Não tem nenhuma habilidade envolvida. Isso nem sequer é sorte, você só tem que chegar em primeiro no chefe, senão alguém faz isso por você. E como não é você atacando, caso isso façam, os hits simplesmente não contam. Só você pode atacar o chefe 2 vezes por volta para ativar as próximas fases dele. E você é até desencorajado a usar as habilidades especiais, pois em todas elas o mergulho gravitacional se ativa antes de elas terminarem. Mas você só é afetado depois de terminar a habilidade, te prejudicando ainda mais. Ah, e você tem que passar por tudo isso em menos de 5 minutos para poder contar. O que eu mais curti nessas versões das pistas é que elas não são mais uma simples reskin das primeiras, com uma ou duas mudanças no jogo como antes. Aqui, elas são pistas quase inteiramente novas, apenas carregando alguns semblantes das originais por motivos de consistência. Também achei legal poder ver as cutscenes da história dos heróis por um outro ângulo e ou perspectiva, embora isso cause algumas inconsistências, como as cutscenes do final, alguns cortes de diálogo e outras coisinhas bestas. No mais, a história é bem legal, 1000 vezes melhor do que a história do primeiro jogo, mais coisa, interessante e com muito mais cenas de ação e suspense. Em comparação ao original, a animação tá um tanto menos exagerada e sinceramente parece que tem um filtro cinza levemente opaco na tela de tão escuro que algumas coisas parecem estar. Mas a qualidade do movimento, a atuação e até a dublagem estão melhores, então acho que isso compensa um tanto. Contudo, perfeito é a última coisa que eu atribuiria a esse plot e a construção da trama, pois tudo aqui tem leves problemas também, como a demora um tanto irreal da reação de alguns membros, alguns acontecimentos simplesmente acontecendo sem nenhuma explicação, e o fato de essa trama irada, cheia de mitologias bacanas, nunca mais vai ser explorada na franquia, nem spin-offs, nem no mainline, nem nada, mesmo que seja canon. Caramba! Zerar as histórias desbloqueia mais personagens, como os nossos queridos Shadow, Cream, Rouge, Eggman e dessa vez Silver e Blaze, porque agora eles existem. E pistas adicionais como a Astral Babylon, a pior pista do jogo by the way, onde você só corre um quadrado ativando rampas e outras coisas, e as avenidas dos anos 80 e 90, estas sendo cidades cheias de propaganda dos jogos da SEGA e do primeiro jogo da franquia. Não são lá tão divertidas quanto as pistas Carnival, mas algumas são as melhores aqui. Sonic Riders Zero Gravity me decepcionou. Eu iniciei o jogo esperando uma sequência competente de Sonic Riders que resolvesse todos os problemas que eu tinha com o jogo original. E fui recebido com um produto meia boca que tenta resolver os meus problemas simplesmente excluindo sua base ao invés de tentar os consertar ou inovar. As coisas novas que ele faz não são o suficiente para compensar o tanto perdido. Na verdade, o que ele faz de novo só me deixa ainda mais frustrado, porque não dá trabalhado o suficiente para considerar bem feito. Suas novas mecânicas e a execução das mesmas nas pistas transformam o jogo em experiência muito mais automatizada e muito menos engajante do que eu gostaria que fosse. O uso das novas habilidades é muito situacional da feita que você para pra pensar, o que tira ainda mais a liberdade do motorista para utilizar das vivas em distintas partes da pista para alcançar a vitória. A remoção de mecânicas mais divertidas do jogo anterior fere demais com a experiência aqui também, com substitutos mais chatos e ainda mais situacionais do que as mecânicas principais. Não é que eu queira que todas as partes da pista tivessem sessões de gravidade, que o jogo não tivesse nada de novo e só fosse um Riders 1 só que com mais pistas ou algo assim. Eu só queria que a SEGA não tivesse continuado com sua trend de simplesmente jogar fora o que deu errado e tentar de novo, ao invés de consertar os erros e lançar algo ainda melhor no futuro. Ela não fez isso totalmente aqui, no entanto, porque pelo menos ela não lançou um jogo de corrida de carros um mês depois desse aqui, mas ainda assim, ele merecia mais. Eu sei que você pode estar bufando de raiva, segurando o telefone na varanda, se preparando para uma jogada mesmo, mas eu só não gostei do jogo tanto quanto pensei que eu faria. Ele tem os seus momentos, mas no final é um jogo simples demais para meu gosto, e um no qual eu não voltaria com tanta frequência. Ai cara, eu queria mesmo poder gostar de você. Talvez se você tivesse mais mecânicas do Riders original, fosse um pouquinho mais rápido e fizesse com que os personagens voltassem a ter as suas habilidades consigo, ao invés de as prender nas pranchas. Ai.
Que? Calma lá. Não. Que droga é essa? Calma, pessoal. Eu acabei de comprar isso aqui. Caramba, que tipo de força é essa? Será que existe uma força maior que a própria Sonic Team que consegue consertar o jogo sem lançar um Free Riders 2? Ai! Caramba, lá se vai minha cópia nova. Logo agora que eu tinha juntado tudo. Ai! Au! Ei, é minha cópia! Pera, outra versão de Wii? Tal qual o grandioso Riders Underground, um mod pro Riders original que foi comentado no meu vídeo sobre o mesmo, Riders Zero Gravity não foi abandonado por certa porcentagem de sua audiência. E é claro que fãs talentosos se organizariam para dar um apoio melhor que a SEGA para jogos que a mesma se esqueceu. Essa é a fanbase de Sonic, afinal de contas, a mesma que consegue decompilar jogos de consoles, criar fangames incríveis e até meter a mão em projetos oficiais. Re-Gravitified, e eu direi isso com todas as letras do alfabeto, é o jogo que eu queria que Riders Zero Gravity fosse. Esse mod simplesmente conserta a maioria dos problemas que eu tinha com o jogo original e que eu acabei de explicar pra você nesses últimos minutos. Os personagens são mais rápidos, os atalhos são opções fiáveis agora. Os controles do Riders estão totalmente de volta, em certo grau. E as mecânicas originais do jogo, com os poderes de gravidade e afins, foram totalmente reconstruídos. As habilidades voltaram a fazer parte do arsenal dos personagens. Clientes descobertos no seu desenvolvimento foram abraçados pelo time, e agora são mecânicas do jogo também. E claro, tudo já está desbloqueado assim que você aplica o patch na sua ISO legalizada do jogo, sendo super conveniente para caso você só querer pegar os seus personagens favoritos e partir para Aquatic Capital para se divertir de verdade com alguém. Sério, isso salvou o jogo pra mim. Não ironicamente, apesar de que não tenham havido grandes mudanças no level design que justifiquem maior liberdade do uso de poderes gravitacionais, só o fato do jogo se controlar melhor e eu não ser mais punido por usar a habilidade X em tal momento por conta da velocidade adquirida, transforma essa experiência em algo muito, e eu repito, muito mais divertido e engajante. Eu até pensei em fazer as missões de novo e pegar os atalhos mais vezes nas pistas, já que, bom, agora eu posso. E meus carambas, isso torna o jogo ainda melhor. O Drift 90 graus é muito irado, e não necessariamente desvirtua o controle gravitacional, pois no mundo ideal, ambos poderiam ser usados em seções parecidas, mas o salto se levaria para um caminho superior, enquanto o Drift te manteria na pista. Já os atalhos são muito 50-50. Metade deles são só molas chatas que automatizam a pista pra você, e a outra metade são atalhos muito legais que usam conceitos bacanas que expandem a fase ainda mais. Extreme Gear Labs, bom trabalho. O link para o site deles vai estar na descrição, onde você pode ver mais sobre o mod, tutoriais de instalação e tudo mais o que precisar. Porque, meus caros, se você quiser jogar Sonic Riders Zero Gravity só pelos conceitos e não liga muito pra história, missões, minigames e os carambas, jogue o Re-Gravitified. Essa é a versão definitiva do jogo. Confie em mim. Sendo bem honesto, eu tô longe de poder dizer que joguei o Riders original e sua sequência ao mesmo tanto de tempo. Então eu entendo você pensar que boa parte das minhas críticas são só a minha nostalgia pelo que eu acho que era bom e o descaso com ideias novas. E quer saber de uma coisa? Eu não poderia ligar, eu respeito a sua opinião. E entendo caso prefira um jogo mais simples de se aprender, mas com mecânicas meia boca, a um jogo com uma gameplay mais complexa e encaixante, mas que demora mais pra se pegar o jeito. No final, é questão de preferência, e tá tudo bem. Eu não me vejo revisitando esse jogo na sua forma original tão cedo, pois apesar de a história ser bem bacaninha e as missões seriam até que divertidas, o resto que o mesmo oferece não me prende o suficiente pra me dar todo o trabalho de ligar o PS2 só pra abrir ele quando eu podia estar jogando o original, por exemplo. Se você só curte esse jogo por um dos motivos, ou até acha ele melhor que o Riders original, por favor, diga nos comentários. Eu adoraria ver as suas razões para pensarem assim e debater sobre as mesmas para ver os seus pontos de vista. E relaxe, eu não estou pedindo isso só para anotar os seus nomes e mandar para um psiquiatra ou um campo de isolamento para lunáticos. Não. Relaxem. Mas enfim, com isso acabado, acho que finalmente posso dizer que terminei as análises da franquia Riders. Quem diria que a Sonic Team pegaria um conceito tão bacana como esse e só faria 2 jogos, né? Pelo menos Sonic Racing Crosswords está vindo aí e promete trazer as pranchas de volta. Então podemos considerar esse o terceiro jogo da franquia, de certa forma, não é? Não é? Hein? Lá se vão as minhas pernas.